Eu quero trazer hoje, pela graça e misericórdia do Senhor, 3 assuntos interrelacionados. 3 assuntos interrelacionados. Uma coisa linda, né? Você vê como... A glória é toda de Deus, irmãos. Eram 19 horas e 19 minutos. Eu estava numa reunião. Tomei um banho de flash. Quase que a água não caiu em mim. Liguei o chuveiro, já estava na toalha. Para estar aqui, porque esse é um compromisso que muito, muito alegra o meu coração. Eu glorifico a Deus por isso. Amados, 3 pontos que eu queria trazer hoje, que Deus falou muito forte ao meu coração. O primeiro é: qual é a nossa decisão diante de um problema, de uma situação de adversidade ou de uma situação de pecado? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: você sabe o que você está fazendo diante de Deus? E o último, não. E o último é: qual o tempo de investimento da sua vida com Deus? E o quanto isso tem transformado sua vida. Amém? Amém. Amém. Queridos, sem demora, vamos lá para Gênesis, capítulo 4, versículo de número 7. Gênesis, capítulo 4, versículo de número 7. Amém? Amém? Amém. Quem pode ler para mim, por favor? A minha tradução é edição contemporânea. Eu gosto, mas não tanto. Essa aqui é João Ferreira de Almeida, acho que é Ara. Ara. Se bem felizes não haverá... Se bem fizeres, não haverá aceitação a ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Amém? Amém. Que passagem é essa? Deus falando com um cara chamado Caim. Deus está falando com Caim. Ele nota que Caim está com o semblante descaído. E aí Deus chega para ele e fala: se procederes bem, não serás aceito. E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Irmãos, alguém tem uma outra tradução que fala diferente disso? Eu gosto de uma tradução que fala: mas cumpre a ti dominá-lo. Deixa eu ver se eu acho aqui na minha versão. Lê para nós aí, irmão, por favor. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas, se não fizer, sabe que o pecado que ameaça a porta, ele deseja conquistar. Mas você deve dominá-lo. Amém. Mas você deve dominá-lo. Ó, tem uma versão que é a Nova Bíblia Viva, tá? Essa versão aqui, ela traz um entendimento muito bom. Diz assim, ó, o texto: se você fizer o que é certo, não será aceito. Mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo, mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Esse é o primeiro aspecto. O que eu e você fazemos quando o pecado bate em nossa porta? Isso é um assunto muito sério. Por quê? Porque Deus, hoje mais cedo, eu estava conversando com um colega, que inclusive ele hoje vai entrar de uma forma mais contundente no caderno de oração. E eu estava conversando com ele, estava falando que está passando por algumas dificuldades no casamento, pensando até em separação e coisa para lá, para cá. Eu conversando com ele, e aí
a gente estava falando e eu me vi num momento assim, falando a seguinte frase para ele: cara, a gente está agindo, nós como cristãos, muitas vezes a gente age errado. Por quê? A gente quer enfrentar o pecado e fugir do diabo. E a Bíblia diz exatamente o contrário. A Bíblia diz: o pecado, filho, cai fora. Não fica tentando ser um super crente. Você não vai dar conta. Agora, o diabo você resiste. E a Bíblia diz: e ele fugirá de vós. Então, nós como crentes, nós estamos invertendo os papéis. A gente quer enfrentar o pecado. Não, pode vir, eu aguento, que pode vir, pode beber na minha frente, pode fumar na minha frente, pode ouvir esses sons, nada disso me abala. Aí quando você pensa que não está assim, ó. Aí começa. Daqui a pouco você já está. Por quê? Porque, irmãos, eu falo isso muito para Eduardo, eu falo isso demais para ela. Os nossos 5 sentidos são as 5 portas que Satanás vai tentar entrar na sua vida, se você não tiver o filtro do Espírito Santo. Isso é uma realidade, irmãos. Qual foi o primeiro pecado? Pecado original? Comida. Não controla não para você ver. É por isso que Jesus Cristo começa o seu ministério fazendo o quê? Um jejum. Um jejum. Queridos, a gente tem que tomar todo o cuidado do mundo em relação a pecado. Porque aonde você acha que é forte, eu lembro muito bem que tem um filme do... Quem é cinéfilo aí me ajuda aí. Advogado do Diabo. Tem uma frase lá do ator principal. Não é o De Niro, não. Não é o De Niro, não. Isso, é o Pacino. Tem uma frase lá que o Pacino faz o papel do diabo, que ele fala isso. Ele fala 2 frases. Uma é: o diabo está nos detalhes, e a vaidade é a mãe de todos os pecados. São 2 frases que ele fala. E a gente acha que... Quando eu comecei minha caminhada com Jesus, irmãos, eu vi cada bizarrice no mundo espiritual, no meio cristão, que hoje eu paro para pensar e falo: Jesus Cristo. Está explicado porque Deus não me deixou debaixo do jugo de um pastor naquela época. Porque eu entrei em crise, irmãos. Eu estava vendo um podcast de um músico que eu respeito muito, nem tanto pelo trabalho, mas pela sua postura como cidadão, como cristão, homem de Deus mesmo. E ele estava falando: olha, eu toquei naquela igreja que eu congrego até hoje, mais de 20 anos. 20 anos tocando free, todos os cultos. Deixava os meus compromissos como músico profissional, deixava os meus compromissos, deixava de ganhar dinheiro para atender as demandas da igreja. 20 e tantos anos. E aí, por que ele fazia isso? Porque ele submetia a autoridade do seu pastor, que era alguém que aconselhava ele, era alguém que tinha o direcionamento de Deus, era alguém que ele chamava ali para a salinha: vamos conversar, vamos entender o que está acontecendo, vamos focar aqui, vamos entender o que está acontecendo. E quando eu vi esse cara falar isso, eu entrei em choque, eu entrei em crise. Eu falei: Jesus, e eu, Jesus? Eu nunca tive pastor para ficar me falando: ó, vem cá, vamos conversar, não é assim, segue para cá, segue para lá. E eu fiquei em crise, irmãos. Eu fui orar a Deus e falei: e aí, Jesus? Olha o cara aqui falando de tá debaixo da autoridade de um pastor, tá debaixo de uma igreja que o cobre em oração, que é responsável espiritual por ele. E aí, Jesus? Eu fui largado no mundo aí e já era. Depois de semanas orando, reclamando, o Senhor falou: você, eu cuidei. Não terceirizei para outros. Amém. Eu cuidei. Eu deixei fazer as coisas acontecer. Irmãos, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Pecado não se brinca. Pecado não se brinca.
Sabe esse negócio? Ah, nada a ver. É um nada a ver que tem muita gente no inferno falando nada a ver. Olha só o que a Bíblia fala. No versículo 7. Se você fizer o que é certo, não será aceito. Ou seja, filho, anda direitinho, você não vai ter problema. Não vai ter B.O. na sua vida se você fizer as coisas direito. E isso é para tudo, irmãos. Ora direito, você não vai ter problema. Trabalha direito, você não vai ter problema. Estuda direito, você não vai ter problema. Leia direito, você não vai ter problema. Converse direito, você não vai ter problema. Faça o que tiver à sua mão, faça direito. Paulo, ele fala exatamente isso. Ele fala, não lembro qual carta, ele fala assim: se você cumprir a lei, você não terá o louvor dela? Então seja cumpridor. Porque, irmãos, quem sofre a condenação é quem está abaixo da lei, é quem a transgrediu, é quem ofendeu, é quem passou dos limites. E é exatamente isso que Deus está falando. E a coisa mais importante que a gente tem que entender é o seguinte: saiba, olha só o que ele fala, se você fizer o que é certo, não será aceito, mas se você agir mal e não obedecer, saiba que o pecado está à sua espera. Ele deseja destruí-lo. Aqui é que está o ponto. Mas está na sua mão o poder de dominá-lo. Irmãos, em uma igreja uma vez eu preguei sobre isso. E eu falei para as pessoas: se o diabo tivesse advogado, o que tinha de crente enrolado na presença de Deus nem ia ser brincadeira. Porque muita gente coloca a culpa no diabo, e o diabo fala: que eu... Você já viu aquela historinha? O pastor contou aqui a história do cavalo, né? Ah, eu só soltei o cavalo. Só soltei o cavalo. Irmãos, o diabo, eu posso falar isso com propriedade, o diabo nunca colocou uma bebida na minha mão. Eu fui lá. O diabo nunca me forçou a fumar. Eu comprava, eu gastava do meu bolso. Mas como é que isso começou? Começou com: ei, você é careta, mano. Pô. Irmãos, tem gente até hoje que se encontrar na rua e falar: eu não acredito que você nunca fumou maconha. Irmãos, eu não sei nem que cheiro tem. Mas tem gente que jura de pé junto que o Eduardo era um negão safado maconheiro. Eu sempre costumo dizer, antes de conhecer Jesus, eu sempre usei as drogas lícitas, álcool e cigarro, tudo que pagava imposto. Até para me matar eu estava ali contribuindo com a sociedade, entre aspas. Nunca fui. Eu lembro que tinha uma amizade com um rapaz, 5, 6 anos, uma coisa assim. E um belo dia eu estava lá no fliperama, quem é do tempo vai saber o que é isso. Estou lá só nos Hadouken, Hadouken, jogando de boa lá. Aí chegou um maluco e falou: ô mano, fiquei sabendo que é você que tá vendendo as paradas aí, passa um bagulho pra mim. Olhei pro cara e falei: me respeita, sei nem o que você tá falando, sai fora. Aí o cara insistiu de novo: ó, negão, tô sabendo, mano, que você que tá passando os bagulho aqui e tal. Eu falei: mano, você tá me confundindo com outra pessoa, sai fora, sei nem quem é você. E ele insistiu de novo. E dessa vez ele falou: não, o seu brother falou pra mim que você tá passando os bagulho. Eu falei: que brother? Falou: o japonesinho, que anda com lencinho assim na cabeça e tal, que gosta de andar com camiseta de algodão. Ele deu a descrição do meu amigo. Eu larguei o controle lá, fui na casa do meu amigo, bati lá e falei: e aí, isso procede? Ele estava consciente, né? Falei: mano, a partir de agora eu vou lá em casa, eu vou pegar o que é seu e vou te devolver, e você separa o que é meu, que está com você, que eu vou pegar, e a partir de hoje eu não ando mais com você. Irmãos,
Ela fala assim, ai, brother, você é muito extremista. Filho, quando eu morava no Grajão nessa época aí, filho, negão, sendo confundido com quem passa droga, para um chegar lá e me chamar de ei, e mandar eu para a terra de pé junto, era 1, 2. Eu vou estar andando com a pessoa que me coloca em situação de risco? Nem a pau. Mas é o que a Bíblia fala. Ó, se você fizer o que é correto, ok, tá tranquilo. Mas se você fizer o que é mal e desobedecer, o pecado está te esperando ali na esquina, doido para te destruir. Mas cumpre a você dizer, vou embarcar nessa barca furada ou não. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? Ei, eu te aponto certo e errado, a escolha é sua. Só que depois não vem chorar as pitangas para mim. Deuteronômio 28 fala isso, irmãos. Se vocês diligentemente guardarem os meus mandamentos e ouvirem e seguirem os mandamentos, vocês vão ser benditos ao entrar numa cidade, vocês vão ser benditos vai ser o fruto da sua terra, da sua agricultura, seus filhos, ao redor da sua mesa. Ele vai citando um monte de bênçãos. Tudo decorrente de uma coisinha chamada obediência. Obediência. Mas obedecer a Deus, irmãos, não é naquilo que te convém. É exatamente naquilo que você precisa largar a mão. Eu falei para o rapaz hoje. Falei, ó, bonitão, seguinte, ele tava com os papos de, ai não, eu vou separar, não quero mais não dá, tá ruim. Eu falei para ele, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você casou com sua mulher, você era homem? Qual a pergunta que eu fiz para ele? Você era homem naquela época? Eu acho, como assim? Deixa eu te explicar. Quando você foi na frente de um monte de gente, com um monte de testemunha, você disse que ia ser fiel com ela na saúde, na doença, na alegria. Confere essa fala? Confere. Naquele dia que você fez isso, você estava sendo um homem ou estava sendo um banana? Estava sendo um homem. E esse homem de lá para cá, o que mudou? É fácil, irmãos, falar, eu vou largar a mão, Eu já fiz muita besteira na minha vida, já falei muitas asneiras na minha vida. Já falei várias vezes para essa mulher, não dá não, vou largar. Não largo, irmão. Passei pro meu nome e já era. Danou-se. Uhul. Ele é propriedade exclusiva do Eduardo. Acabou. Não tem essa. Quer separar? É igual o pastor Cláudio fala. Então vem cá, vou orar para você morrer, porque o contrato só vence na morte. É sério, irmãos. Aí o cara veio, eu falei, irmão, você é homem ou sabe o quê? Eu falei, eu não vou nem falar de você, eu vou falar o que o Espírito Santo falou para mim. Esses dias eu estava orando em casa, estava buscando, falando assim, aí eu estava doido, né? Eu tenho sido muito direcionado para a questão de jejum. E aí eu estava na jejum, beleza, jejum e tal. Aí eu, Senhor, e aí, qual que é o propósito desse jejum? Qual que é o propósito desse jejum? Aí o Senhor me falou assim, por que você não jejua pela sua esposa? Por que você não jejua pelas suas filhas? Por que você não sai um pouco de cena e coloca outras pessoas? Aí tá certo. Eu falei para ele, por que você não faz isso pela sua esposa? É muito fácil você querer que ela mude. Mas e você? O que você tem que tirar? E é esse evangelho, irmãos, que as pessoas não querem. Porque as pessoas olham para o Jesus, aí fora quem não conhece, quem não entende, porque também compra uma ideia muito deturpada, muito falha e muito ruim de um evangelho que você só perde, e as pessoas esquecem que você ganha Cristo. As pessoas lá fora, elas olham para muitas pessoas, o que eu costumo chamar de crente meia boca, como o evangelho ele só perde. Ô querido, esses dias eu estava orando ao Senhor, Pai, me dá a conhecer a Cristo, para eu poder dizer com a boca cheia, o mundo e tudo que tem nele para mim é esterco. Eu falei, mas Senhor, o Senhor tem que me dar o conhecimento verdadeiro de Cristo.
Assim como Paulo teve. Porque se Paulo viu isso e ele pesou, e ele pesou na balança dele, e ele falou: isso aqui não me interessa mais. Isso aqui é total perda de tempo, porque ele viu algo excelente. E isso a gente tem que começar a pregar também. Como na primeira convenção da Missão Servos, pastor Joel pregou de uma forma maravilhosa. Ele falou: irmãos, o donut que você compra ali, meu Deus do céu, você morde o donut e os anjos cantam para você. É esse evangelho que a gente precisa anunciar. É o evangelho da renúncia, sim, mas é o evangelho em que a presença gloriosa se manifesta. Amém. Porque, irmãos, eu não estou culpando ninguém aqui, não estou julgando ninguém. Eu fui um desses também. Eu ia muito atrás do Cristo do bolso fundo. Eu ia muito atrás do Cristo do bolso fundo. O Cristo que eu vou ali e é a cartola mágica. Eu vou tirar um carro, eu vou tirar um videogame, eu vou tirar uma esposa, eu vou tirar um emprego da hora. Hoje eu busco só o colo. Glória a Deus. Pecado. O pecado está em não buscar Deus como nós devemos. O pecado está a você ler a Bíblia e não se constranger. O pecado é você ouvir o que a pessoa do mundo fala e pesar isso como algo verdadeiro e se esquecer das promessas do Senhor. Isso é pecado. Irmãos, Deus está te dizendo, Deus está me dizendo: escolhe, cai fora do pecado, escolha, tome o protagonismo da sua vida espiritual. O pecado está à tua porta, e aí, o que você vai fazer? Você vai fingir de cachorro, vai deitar, vai fingir que está dormindo, o que você vai fazer? A Bíblia fala: você tem o poder de dizer não. Por que você não diz? Por que você não diz? A gente precisa amadurecer como cristãos. Nós estamos vivendo numa época, irmãos, tenebrosa. Tenebrosa. O diabo está matando a gente na caneta. É lei disso, é lei daquilo, é imposto aqui, é imposto lá. O diabo está tentando matar a gente na caneta. Em todos os meios. Quando eu penso no que o irmão William pregou aqui no domingo, eu fico preocupado. Porque eu era um cara que tinha essa mentalidade errada. Não, pega Eloá, joga ela para parar de encher o saco. Põe ela lá na escolinha, não fica andando, pulando, gritando aqui no meio. Não, aí Deus falou assim: e aí, filho? É só isso? Você acha que é só isso ser pai? Você tem que ganhar essa criança para mim. Você tem que ganhar essa criança para mim. É muito sério, irmãos, o que a gente está vivendo hoje. É muito sério. As universidades são da esquerda. As escolas estão debaixo de doutrinação. A minha filha hoje, eu peguei um texto de português dela, em que o texto em que era para corrigir, era um texto que tinha ali um viés totalmente de desobediência ao pai, afrontando o pai. Matéria, português. Então a doutrinação, ela é constante, ela é frequente, ela é contínua. Eles não têm pressa para ganhar a nossa juventude, as nossas crianças. E a gente? Será que a gente está igualzinho o hino do Brasil? Estamos dormindo em berço esplêndido? A gente tem que acordar, irmãos, a gente tem que se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Não seja um crente meia boca.
Sabe o que é o crente meia boca? Eu vou te dizer o que é. É o cara que diz que é crente, mas não parece um crente, só tem um linguajar de crente, não testemunha a favor do reino e atrapalha o trabalho evangelístico. Porque as pessoas olham, passei igual esse cara aí, eu prefiro estar onde eu estou. Esse é o crente meia boca. E é o cara que atrapalha. É a pessoa, irmãos, que como o próprio Jesus Cristo diz, ele nem entra e nem deixa os outros entrar. Por causa do testemunho. A gente tem que se posicionar. Então, o pecado, Deus está falando aqui. Tem pecado? Sai fora. Ah, não, sai fora. Não tem outra conversa. Jesus Cristo, ele pegou tão pesado, tão forte a respeito do pecado, que ele disse, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca ele. Mas não queira ir para o inferno. Corta a tua mão. É melhor você entrar na vida, faltando uma parte do teu corpo todinho, ser lançado do inferno, e não vai ter quem te tire de lá. Isso é sério, irmãos. Isso é muito sério. A gente tem que parar de brincar de ser crente. E tem que matar no peito mesmo, ó. Eu renuncio os meus caprichos, eu renuncio os meus favores, eu renuncio as minhas regalias, eu renuncio o meu conforto para alcançar, nem que seja uma pessoa. É nisso que a gente tem que pensar. É nisso que a gente tem que pensar. Hebreus capítulo 3, versículo 8. Eu vou dar uma acelerada aqui, irmãos. 3:8 diz assim: hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como no dia da tentação no deserto. Deus, ele fala constantemente conosco. Irmãos, quando você está sintonizado com Deus, você vê Deus falando até no ímpio. Você vê Deus falando até no ímpio. Eu lembro uma vez que eu estava crente meia boca também. Tava o famoso crente Raimundo, você conhece? Era um pé da igreja de todo mundo. Era eu. Deus abençoe, querido. E eu lembro que eu estava com a camiseta linda, uma frase linda assim, evangelística no peito. Mas estava com o vício do cigarro, falando mais alto. E eu vi um cara fumando no ponto de ônibus, eu pedi um cigarro pro cara. O cara olhou para mim e falou assim, esse dizer liga aí na camiseta e pediu um cigarro. Que crente meia boca é você? Eu só aceitei o cigarro porque eu era sem vergonha. Só aceitei o cigarro porque eu era sem vergonha. Mas hoje, irmãos, eu posso confessar isso para vocês de todo o meu coração. Eu prefiro a perda do que envergonhar Cristo. A gente se esquece que são coisas simples que Deus fala para nós. Mas Ele fala com o nosso cuidado. Você que é espiritual, você que tem um entendimento acima, irmãos, você tem que suportar o teu irmão. Você tem que suportar o teu irmão. Não tem para onde correr. Cristo, ele fala, os mandamentos se resumem a 2. Deus em primeiro lugar e o teu próximo como a ti mesmo. E aí? E quando Jesus Cristo fala para você assim, ei, você precisa liberar o perdão para essa pessoa. Machucou, enfiou o dedo na ferida assim, ainda torceu o dedinho, ainda passou a unha assim. Você sabe que Deus está falando com você. E Deus está dizendo, ore por ela. E libere o perdão. Por quê? Porque se você não perdoar, você não recebe perdão. E quem não recebe perdão está debaixo de culpa. E a Bíblia fala que o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. E isso
implica em oração não atendida, oração não respondida, céus fechados, vida espiritual em crise. Hoje, Deus está falando, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Busca Deus. Peça perdão pelo que você está fazendo que desagrada a Ele. Porque, irmãos, é exatamente isso. Não é tudo para Ele, não é tudo dele, então o critério também é dele. É Ele que vai dizer que o que você está fazendo é bom ou ruim. Não é o Eduardo, não é o pastor Márcio, mas é Deus. E é Ele que vai pesar as intenções do meu e do seu coração. É Ele. Uma frase do William que pesou bastante no meu coração foi: tem muita gente disputando o altar aqui, quando de repente o verdadeiro culto está acontecendo lá na salinha. Gente, eu entendi o que é ser criança. É ser ensinado. É querer aprender. Ah, não, mas a minha vida toda eu fiz desse jeito. Tenta desse outro jeito, cabeção. Tenta desse outro jeito. Não, deixa que eu me conheço por crente, eu faço desse jeito. Eu subo no monte, eu fico lá 24 horas, depois eu volto, faço uma consagração e lá. Tudo religiosidade. Tudo religiosidade. Sabe o que eu mais vi? Essas pessoas subindo no monte e descendo para falar mal do próprio irmão na igreja. Foi o que eu mais vi. Essas caminhadas aí. Então, uma vez, estava no monte, e o senhor falou, reúne. Eu falei, conversa besta, né? As ideias, reúne. Não conheço ninguém aqui. Reúne o povo que eu vou falar. Comigo, né? Comigo. E aí, reúne. E aquele negócio começou a... Quando Deus fala que o coração acelera, fica parecendo que vai sair pela boca. Aí eu obedeci. E aí eu saí, queria um tonto, meio escuro, no mato. Ô, fulano, vem aqui, ó. Vamos para ali, ó. Vamos para ali, Deus vai falar. Vamos para ali, vamos para ali, vamos para ali. Irmãos, sabe o que é mais estranho? Todo mundo aceitou. Eu não conhecia metade das pessoas que estavam ali. E ali Deus, nós fizemos uma oração, e durante a oração eu falei, não vou falar nada. Não vou falar nada. Já reuni, já chamou a pessoa. Deus falou, é para você falar, eu não vou. Irmãos, eu não estava usando droga, eu nem tinha bebido. Na verdade eu estava até em jejum esse dia. Mas eu lembro de ver, você não vai falar não? Eu falei, não vou. Eu vi essa voz. Eu vendo lá a roda lá de oração, e eu lá no meio, e eu lá em cima também. Eu falei, que negócio é esse? O que está acontecendo? Falei, quer saber? Eu não vou pagar para ver isso não. Olha, povo, Deus está falando isso. Irmão, o que teve de gente que saiu de lá transformado? Mas por quê? Hebreus 3:8. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Deus não está só falando aqui de perdão. Deus está falando também de obedecer aos menores impulsos do Espírito. Sabe quando você está na rua, você olha para a pessoa, parece que a pessoa vira um holofote na sua frente, assim? E Deus fala, vai lá falar com ele. Vai lá falar com ela. E você fala, rapaz, acho que meu café está batizado. Não vou falar nada não. É o impulso do Espírito. É o impulso do Espírito falando para você. E aí a pessoa fala, mas tá, eu vou lá, eu vou falar o que com ela? Só fala oi, deixa que o resto me vir. Só fala oi. São os impulsos do Espírito. Hoje eu não queria conversar com esse meu colega. E hoje ele vai entrar para o meu caderno de oração. Porque ele precisa da intervenção de Deus.
Amém? Amém. 1 Coríntios 9, 27. Coríntios 9, 27. Irmãos, eu peço perdão se porventura passar um pouco do horário. Se, tá? Mas eu estou sendo cobrado para fazer isso. A disposição para atuar no reino. Nós já vimos que nós temos que tomar a decisão em relação ao pecado, que nós temos que tomar a decisão em relação aos impulsos do Espírito Santo, de uma forma muito resumida. E agora aqui, 9:27 diz o seguinte, olha, fiz-me, cadê? Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Amém? Amém. O que Paulo está falando aqui? Paulo está dizendo, irmãos, o seguinte: eu sei que muitas vezes o meu corpo não vai querer sair do lugar. Ah, é sabadão, não quero sair, não quero fazer, eu não quero fazer. Eu não quero fazer. Ah não, sábado, lá vai a igreja. Ah, não, eu queria dormir até meio-dia. Ou como para muitas pessoas acontece o 3 da manhã. 3 da manhã é glorioso. Você acorda para ir no banheiro justamente às 3 da manhã. E você não sabe por quê, mas 3 da manhã você acorda para ir no banheiro. E parece que nos 3 primeiros passos que você dá fora do seu quarto para o banheiro, parece que o sono vira um maratonista e sai correndo e você fica lá, estalando o zoinho. É o Espírito te chamando para orar. É Deus te chamando para a intimidade. Mas você está reduzindo o seu corpo, você está subjugando o seu corpo, porque a vontade da carne, ela vai lutar contra a vontade do Espírito. Tem muita gente que fala assim, eu não tenho experiência com Deus. Aqui nós vimos várias, e são coisas totalmente simples. Tem gente que tem a mesma cabeça de Naamã, que acha que quando for receber uma bênção de Deus, o profeta tem que sair e orar, e eis que te falo, eis que te digo, vaso, ei, e dá aquela tremidinha. Não. Manda, o que aconteceu? Naamã estava com essa expectativa errada. Não, ó, eu vou chegar lá com cartas do meu rei, eu vou falar com esse profeta de Samaria, e ele vai vir, vai impor a mão sobre mim, eu vou sentir um treco, e o bicho vai, eu vou ser curado da lepra. Tem muita gente que tem esse pensamento infantil a respeito das coisas de Deus. E aí Deus fala para ele o quê? Eliseu vira para o seu jovem aprendiz, Geazi, ou na língua que a gente entende, chama lá o aprendiz e fala para ele assim, ó, manda o cara e toma banho no Rio Jordão. Aí o cara fica o quê? Em crise. Como assim? Eu? General do rei da Síria? Sou um homem importante, influente, vou tomar banho nesse rio sujo? Não podia me mandar tomar banho no rio lá onde eu vim? A soberba falando aí. Deus age em coisas simples, irmãos. Esses dias eu estava meditando na palavra, o Senhor falou para mim, olha, eu até comentei para a Duda, ela tem um trabalho nessa para fazer referente a marketing. Eu falei, marketing quem criou foi Deus. Oh, como assim, pai? Eu provo, vou lá. O que Deus fala? Ó, escreve na tábua da lei, de forma que quem passa correndo ainda consegue ler. Isso se chama outdoor. Obrigado. É verdade. Glória a Deus. Isso se chama outdoor. Quantos anos? Então assim, irmãos, Deus ele age e fala de uma forma clara. A gente é que inventa. A gente que inventa o eis que te digo.
a quebradinha, né? Parece que está dando canhão. É a gente. A Bíblia diz claramente: o Espírito está sujeito ao profeta. O Espírito não vai fazer absolutamente nada que o profeta não deixe ele fazer. E o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele é um gentleman. Ele não vai fazer absolutamente nada que você não tem que fazer. Não é à toa que Jesus Cristo, sendo Deus, ele diz lá em Apocalipse 3:20, eu estou à tua porta, mas eu sou educado, eu bato na porta, eu não vou meter no pé e arrombando a porta. A gente precisa aprender a discernir. Então Deus está perguntando para mim e para você: você está subjugando o teu corpo? Você está reduzindo ele à servidão pro reino, em prol do reino, para a expansão do reino? Porque se não for, você está investindo errado. Se não for, você está investindo errado. Amém? Amém. Para terminar, Oséias, o boiadeiro. Oséias. Irmãos, Oséias cuida da minha vida, misericórdia. Achei. Oséias capítulo 6. Esse texto é lindo. Pensa num cara que chorou mais que uma largada do marido. Fui eu quando eu li esse texto. Chorei assim que lavei a camiseta. Parecia que estava todo babado. Por quê? Olha o texto. Conheçamos. 6:3. Perdão, eu não falei, né? Oséias 6, versículo 3. Diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Aqui tem algumas revelações importantes para os irmãos entenderem. Deus, na sua infinita capacidade de ser quem Ele é, sem depender de absolutamente nada, mesmo assim, Ele se deixa conhecer. Sabe o que Deus está dizendo? Você quer um relacionamento? Eu estou aberto. Mas a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos. Irmãos, quem aqui gosta de ser chamado para uma festa na última hora? Quem aqui gosta de ser tratado como segunda opção, ou terceira, ou quarta? Mas infelizmente é exatamente isso que a gente faz de Deus. Só lembra dele quando a gente está precisando de alguma coisa. Prazer do contato. Sabe aquela pessoa chegada, aquele teu brother que você não... aquela tua amiga que você gosta? Deus é mais do que isso. Porque Ele não só te ouve, mas Ele te dá a vida eterna. Então, o convite de Deus é esse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Irmãos, eu lembro que eu trabalhava em Santo Amaro, e nessa época não existiam os corujões. Eu perdi o último ônibus para voltar para casa. Eu passei a noite no ponto de ônibus. Eu não tinha um supermercado para ir, não tinha um posto de gasolina para ir. Eu passei
à noite no ponto de ônibus. Mas deu uma alegria quando eu vi aquela luz do sol. Que nenhuma sombra, nenhum vulto era ameaçador mais. Deu um refrigério. Deu um alívio. E quando o primeiro busão veio batendo a biela, eu dei a mão para ir para casa para dormir poucas horas para voltar para o trabalho, deu uma alegria, irmãos. É isso que Deus está falando. A minha chegada será como a saída da alva. Quando Deus aparece na sua vida, irmãos, é um sol. É um sol incomparável. Tudo fica claro, tudo passa a fazer sentido. Inclusive os medos que a gente tem, eles passam a não ser tão grandes assim. O que você acha que é ameaçador já não tem nenhuma ameaça, porque você sabe que você está na luz do teu Deus. Amém. Você já teve sede? Eu acho que isso aqui é para poucos, né? Trabalhando debaixo de um solzão lascado, doido para tomar uma água, né? Não é gelada, né? Tomar uma água que você ia cuspir, acabava assoviando, e não ter essa água. Imagina a terra seca. Quem estuda oh meu Deus. Quem estuda biomas fala que o menor sinal de chuva no Nordeste, no sertão nordestino, agreste, irmãos, é uma explosão de vidas que é indescritível. Por isso que todo cara, a gente aqui da cidade, né, a gente que é da selva de pedra, a gente muitas vezes fica se questionando como é que o camarada consegue viver nisso, né? E eles também olham pra gente e falam, como é que consegue viver naquele monte, naquela loucura? Mas irmãos, vocês precisam ver o espetáculo que é quando chove no lugar seco. Que coisa linda! A paisagem muda, a qualidade do ar é outra, sabe? Há uma explosão de vida. E é isso que Deus está oferecendo para mim e para você, a partir do momento que eu e você, a gente se programar para conhecê-lo. Mas não é conhecer os bolsos do Senhor, é conhecer o colo, é ouvir, ainda que seja a repreensão, mas estar atento. E Deus me chamou a atenção, não posso fazer mais isso. É isso que Deus quer de mim e de você, um relacionamento de pai e filho. Qual é o pai que não tem prazer de conversar com o seu filho? Qual é o filho que não sente orgulho de ser chamado para trocar uma ideia com o seu pai? Eu daria meu braço e o que mais eu pudesse para ter minha mãe. Abraçar minha velha, dar um cheiro no cangote dela, puxar a orelha dela. Eu não tenho mais isso, mas eu tenho Deus. E o abraço de Deus, irmão, é mais aconchegante que o de mãe. Você precisa acreditar nisso, é mais aconchegante. Então, queridos, concluindo, saiba decidir quando o pecado bater a tua porta. Decida corretamente, para depois não ter a quem reclamar. Continue na sua caminhada com Deus. Não endureça o seu coração quando Ele falar contigo, porque o Espírito Santo tem falado com você e você tem sido teimoso em não ouvir. Assim como a gente não gosta de ser tratado como segunda opção, o Espírito Santo de Deus também não gosta de ser tratado como segunda opção. E um conselho
Gálatas diz: não entristeçais o Espírito Santo. Você pode perder ele. Você pode perder. Submeta o seu corpo a servir a Cristo. Não está com vontade de orar? Vai e ora até ter vontade. Não está com vontade de jejuar? Jejum, pula uma refeição que seja. Mas irmãos, lance mão das ferramentas de Deus. Deus, Ele aguarda a colheita e nós somos os ceifeiros. Não é as pessoas que estão na mídia, somos eu e você, os ceifeiros. Está nas nossas mãos fazer isso. A palavra de Deus não está com a gente, não é o que a gente vive, não é o que a gente busca. Então se coloque na posição de ceifeiro. E finalizando, trate de conhecer mais a Deus, não pela minha experiência, não pela experiência de A, B ou C, mas vai você, entra no secreto com teu Deus, fala com Ele, do seu jeito. Deus sabe o que é desrespeito e Deus sabe discernir todas essas coisas. Mas conheça o seu Deus, para não cair nessas asneiras aí, desigrejado. Não, estou bem assim. Deus me ama do jeito que eu sou. Mas continua assim para você ver. Passagem para o inferno está garantida. Amém, irmãos? Amém.